perguntas que qualquer empreendedor iniciante deveria fazer para um empresário de sucesso. Me chamo Rafael, sou CEO da RC Automotiva e eu vim fazer essa entrevista para abrir os olhos de todos os empreendedores que querem investir em Portugal. Assista, que você não vai se arrepender. E sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Já curtem, comenta e manda para aquele empreendedor. Eu sempre quis o microfone. É o microfone. Para quem não me conhece, o meu nome é Letícia Fialho. Hoje a gente está aqui com o Rafael Abis, o sócio proprietário da RC, e ele vai estar passando para a gente todo o aprendizado que ele teve. A gente vai ter uma conversa com em torno de 100 perguntas, onde você vai estar trazendo para a gente todo o ouro, de todo o aprendizado que você teve até agora, como que você fez para chegar até aqui. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, Rafa, é quem é o Rafael Abis? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, dessa primeira entrevista. Sabe que, para mim, essa questão de abrir o jogo do meu negócio é um pouco complicado, mas eu entendo que muita gente precisa realmente de algum norte, né? Saber o início e saber aonde a gente conseguiu chegar aos pontos que pudesse chegar no nosso sucesso que a gente tem hoje. Sim. E com o seu aprendizado, não é somente para a parte de estudos, né? É um aprendizado tão sólido, tudo que você vive é tão sólido, que serve para a gente, por exemplo, que é na área da comunicação. O empreendedorismo hoje em Portugal, para quem está chegando, para o imigrante que está chegando, ele é um pouco assustador. As pessoas têm que entender o seguinte: nada que é assustador não pode ser concluído. Então a gente tem que insistir para que as coisas consigam tomar o rumo certo e o caminho certo sempre. Né? E quem é o Rafael? Rafael... De onde surgiu a RC? Vamos lá. O Rafael, ele é um empresário que já tem mais de 25 anos de experiência no ramo automotivo. Venho desde o Brasil com negociações, com concessionários, ou seja, eu tenho um bom know-how em relação à parte comercial, né, que é o meu forte. Nós começamos a RC Automotiva em 2017, em fevereiro de 2017, eu e minha esposa Clarissa, que é minha sócia. Sim. E a gente saímos do Brasil com a cabeça de que o limite do Brasil para nós já tinha passado, então nós tínhamos a intenção de ir para um outro país, né, imigrar em outro país, e a partir daí a gente usar o nosso conhecimento para a nossa negociação. A RC ela já existia no Brasil? Na verdade, não. A RC não existia com o nome de RC. Eu e a Clarissa trabalhávamos em casa, com um escritório em casa, que é até uma estrutura muito parecida como nós começamos aqui, né? Mas, enfim, nós começamos com um escritório em casa, com alguns carros, né? Nossos particulares, eu cuidando da parte comercial e a Clarissa da parte administrativa. E pronto, e aí a gente começou a nossa história, nós dois mesmos, em 2013, no ramo de automóveis. Né? E aqui em Portugal, vocês iniciaram? Portugal. Depois de uma série de pesquisas de lugares para onde a gente iríamos para um lugar e aí não deu certo por causa que as leis de imigração mudaram, resolvemos Portugal. Primeiro conhecer Portugal, saber da história do comercial do ramo de automóveis, vimos que era um potencial. Vocês iniciaram aqui em Portugal já empreendendo? Vocês chegaram já empreendendo direto? Já empreendendo. Nós chegamos aqui para visitar Portugal em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, e no dia 11 de fevereiro nós já tínhamos a empresa aberta já. Ou seja, nós nem estávamos em Portugal ainda, definitivamente, mas nós já tínhamos a empresa pronta, né? Tudo pronto para iniciar. Pronto. E aí o que aconteceu foi a gente deu esse pulo de coragem, né? E a partir deste momento a gente achou que aqui era o lugar da gente empreender. O clima era muito parecido do Brasil, as pessoas, o modo das pessoas se comunicarem, o modo das pessoas
entenderem o brasileiro era mais fácil. Sim. Então, a partir desse momento, a gente resolveu que realmente aqui seria o nosso destino final. Muito bom. Já tenho outras perguntas que eu quero fazer, mas vamos seguir aqui essas Pronto. aqui. Vamos entrar no tema de mentalidade e visão de mundo. Ok. Minha primeira pergunta: qual verdade sobre o mundo quase ninguém concorda com você? Assim, eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu não meço a minha coragem. Ou seja, tô dormindo, tive um sonho, já não consigo dormir de novo. Esse sonho, se é algum sonho relacionado à parte comercial, ou seja, à parte do meu negócio, esse sonho já torna-se um projeto e aí eu me atiro de cabeça. Aí eu não meço o quanto eu vou gastar, o quanto eu vou ter que trabalhar mais para que isso se realize, né? Você acredita que isso é como uma visão Sim. de algo que vai dar certo? Eu sou uma pessoa, até a minha esposa fala muito em relação a isso, eu sou uma pessoa que eu sou muito visionário. O que quer dizer o visionário para mim? Se me surge uma ideia, eu vou atrás dessa ideia. Se ela vai dar certo ou não vai dar certo, eu vou ver mais à frente, mas eu testo ela sempre, né? Yeah. Então eu tenho essa parte da coragem ser muito forte em mim. Então eu não desisto por qualquer coisa. Né? E entra bem de acordo com a pergunta, né? Porque aqui, uma verdade de mundo que você acredita... Tem muita gente que não faz isso. Jamais. Sonho é sonho e... A maioria das pessoas sonha e volta a dormir. Quando eu sonho, quando é um sonho normal, a gente relaxa e vai dormir. Agora, quando é alguma coisa virada para o lado comercial, ou seja, uma visão comercial, eu acabo envolvendo isso para o resto da minha noite, e às vezes a insônia pega, e no outro dia eu já entro com esse processo. E sempre que você tem esses sonhos, você faz os seus planos, sempre funciona, sempre dá certo, você sempre... Assim, eu sempre tento. Tá? A maioria das vezes, até hoje, em relação à parte de empreendedor, Sim. sempre deu certo. Algumas coisas eu inicio, mas vejo que não vai ter algum futuro e tal, Sim. algumas estratégias, e acabo selando antes de que realmente eu consiga botar ela em prática. Né? Muito bom, eu acho que vai de encontro com a nossa próxima pergunta. Como você diferencia o instinto, essa sua visão, de um medo mascarado? Eu acho que tem muita gente que usa o medo, né, como uma proteção, empecilho para iniciar alguma coisa. Pronto. O que eu vou te dizer, Letícia? O medo, para mim, não faz parte. Como eu te disse, eu sou muito corajoso. Eu não tenho medo que as coisas aconteçam. O medo, normalmente, impede a gente de que a gente faça alguma coisa prosperar. Uhum. E eu, no caso, eu não tenho esse receio, entendeu? Eu penso muito sobre as situações, e aí realmente, se a situação for uma situação que eu tenha que botar a cabeça, que eu entrar direto nessa ideia, eu não tenho medo. Então, isso não vai mascarar nunca eu como CEO da empresa. Essa sua visão não tem essa... Não. Não, eu acredito que isso vai dar certo. Exatamente. Hoje, eu vou te ser bem sincero, apesar de tudo que aconteceu, pandemia e tudo, eu sempre acreditei, nunca desisti. Né? E por incrível que pareça, depois da pandemia foi o que me deu a grande evolução da empresa. Que nem, não está aqui no script, mas tem uma pergunta para você. Que nem você está falando, você sempre para, analisa, pensa. Quanto tempo você pensa para você tomar uma decisão em relação a alguma coisa? Eu não tenho um tempo. Eu faço uma análise crítica do assunto. Tem dias que eu fecho a porta do escritório, foco nisso, não deixo ninguém falar comigo, ou seja, eu não deixo ninguém participar dessa minha ideia, até que realmente eu esteja com ela 100% concretizada. Aí eu externo para minha sócia, ou externo para os meus funcionários, para o meu gerente, e aí eu vejo o que eles acham em relação a isso. Vai lapidando as ideias. Exatamente. E aí você toma a decisão. Muito bom. Nossa próxima pergunta. Qual foi o maior não que você recebeu e como ele moldou a sua estratégia, sua vida e as suas próximas decisões? Pronto.
por incrível que pareça, o maior não que eu recebi foi o da minha esposa e minha sócia, Clarissa. Quando teve a pandemia, acabei de citar agora em relação à pandemia, que foi quando eu teve o meu crescimento maior. Quando teve a pandemia, eu botei na minha cabeça que eu ia voltar para o Brasil, porque estava todo mundo voltando para o Brasil. Ou seja, era teoricamente, entre aspas, uma solução de momento. Né? E ela disse para mim assim, não, Rafael, nós não vamos voltar. Por quê? Porque nós temos a nossa empresa que, bem ou mal, ela está funcionando em menos escala por causa da pandemia, porque a gente não pode atender clientes e tudo mais, mas está funcionando. Ninguém podia sair. Nem usava carro. Exatamente, ou seja, ninguém podia sair. Nós, teoricamente, não iríamos poder sair do país, ou seja, era uma percepção minha de que vamos sair do país, que aí lá no Brasil a gente resolve. E ela disse não para mim, e esse não para mim demorou custou eu realmente entender o quanto esse não seria importante na frente, né? E a gente foi conversando, e aí nosso escritório saiu do stand, voltou para dentro de casa de novo, e as coisas começaram a funcionar. Então, a partir desse não dela, fez com que a gente conseguisse chegar hoje onde a gente chegou. Foi um não muito bom, né? Foi um não que fez vocês prosperarem. Eu tive muitos nãos. Mas esse durante a minha vida comercial, como eu digo para ti, eu trabalho com carros desde os meus 17, 18 anos de idade. Então, assim, eu tive muitos nãos. Sim. Eu tive nãos da parte de pessoas que eu queria trabalhar numa empresa, tinha interesse em trabalhar naquela empresa e achavam que eu não era preparado. Sim. Mas eu tive esse não da Clarissa, para mim foi um não. Esse não foi um não bem decisivo. Esse foi um não bem decisivo. Teve algum não durante todo esse seu trajeto, né, que nem você falou, de um lugar que você queria trabalhar, um não que você falou assim, não, isso aqui, tipo, se não fosse esse não, eu não estava vivendo a vida que eu estou vivendo hoje? Sim. Teve um momento, uma concessionária, não vou citar nomes agora no momento, mas uma concessionária em Porto Alegre, que é da onde a minha origem, né? Teve uma concessionária em Porto Alegre que eu trabalhei lá e eu saí dessa empresa, assim, eu fui comprado, né? Sim. Fui comprado por uma outra empresa, não era uma concorrente, mas era uma outra concessionária de uma outra montadora. E o gerente, na época, ele ficou muito magoado, porque eu sempre fui destaque em vendas, eu sempre fui líder de vendas na concessionária, ou seja, a gente tinha sempre uma participação muito forte na parte comercial. E quando eu saí da que tinha me contratado, eu fui lá conversar com ele, e ele, por, não vou te dizer arrogância, Sim. mas... ele tinha dito para mim que eu nunca voltaria mais para lá, mesmo que eu fosse o que eu fosse. E esse não, no dia que eu fui lá conversar com ele, foi o que mudou a minha trajetória dali para frente, né? Fez com que eu falasse assim, tá na hora de eu trabalhar para mim mesmo, não tá na hora de eu trabalhar para os outros. Né? E tem até a história da Lamborghini, né? Que o Lamborghini queria trabalhar na Ferrari. Exatamente. E a Ferrari falou não. E aí falou, então eu vou abrir a minha marca. A Lamborghini queria fazer uma associação com a Ferrari, né? Fornecimento de motores e peças e tudo mais. E aí o Enzo Ferrari, que era o proprietário da Ferrari, disse que não tinha espaço. E a Lamborghini se transformou no que se transformou até hoje. Tem né? muitos nãos na nossa vida que são bênçãos, né? Exatamente. Nossa próxima pergunta. Como você protege sua saúde mental da pressão do crescimento? Assim, eu não sou a pessoa certa para falar de saúde mental. Como eu te falei, né, Letícia, a gente tem uma vida muito concentrada no nosso negócio. Nós, como somos proprietários de empresa, somos empreendedores, ou seja, tem pessoas que dependem da gente, Sim. nossos funcionários, a nossa família em si, a família dos funcionários. Então, é uma responsabilidade que... é muito grande. Exato. E eu acabo, às vezes, assim... Até a minha esposa, voltando ao assunto dela, ela tem um controle mental melhor do que o meu para gerir algumas coisas. Mas eu, assim, eu não deixo a minha quando eu tô assim baixo astral, eu entrei dentro da loja, eu muda, o meu foco vira aquilo dali, e esse foco é o que eu sigo, né?
É o que a gente acredita muito, que a gente precisa estar bem, né, para a gente poder fazer com que tudo funcione bem. Exatamente. E tem muita gente que não consegue diferenciar o fato de trabalho e vida pessoal. Família, acaba trazendo problemas. Isso eu falo também em relação a funcionários, né? Fica trazendo problemas de casa. Ai, não vou trabalhar bem porque aconteceu qualquer coisa. Tipo, a gente precisa entrar na nossa armadura e fazer as coisas acontecerem, porque ninguém, né? Apesar de não ter como a gente virar duas pessoas, a gente precisa ter esse controle para não afetar o resultado dos outros. Letícia, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu ainda estou aí com quase 48 anos de idade, eu ainda não consigo 100% desligar empresa, família. Quando eu era funcionário, era diferente. Sim. Eu queria aproveitar minhas folgas, eu queria aproveitar os meus fins de semana, quando eu tinha, e hoje, por acaso, para a família. Feriado, né? Hoje é isso que tu vê, né? Sim. É sábado, é domingo. Então, eu às vezes me culpo muito de não estar perto da família, mas eu vejo que uma hora vai chegar isso, eu vou conseguir conciliar isso. Sim. Hoje a gente já delega algumas coisas a mais para o nosso gerente, para os nossos funcionários, então faz com que sobre um pouco mais de tempo para que a gente possa curtir. Mas você consegue, por exemplo, alguma coisa aconteceu em casa, não sei, um atrito com a esposa, você consegue diferenciar? Letícia, chega em casa, chega no trabalho... Eu chego na loja, eu desligo. Eu ligo outra chave, vira a chave, eu foco no que está acontecendo. Já não consigo acontecer isso na volta, ou seja, se me acontece alguma coisa na empresa, quando eu chego em casa eu ainda fico trabalhando aquilo, então é isso que eu acho que eu preciso ainda treinar, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Dentro desse assunto, eu acho que é algo que a gente consegue explorar. O fato de muitas pessoas não conseguirem fazer se desligar de um problema de casa. Eu falo até em relação a funcionários, um funcionário. Tem alguma coisa que você consegue dizer que consiga agregar de tipo, se você fizer isso, você vai conseguir deixar o problema de casa em casa e o problema da empresa na empresa, tipo, para não afetar o trabalho, sabe? Pronto, Letícia, que eu te falei, eu não sou uma pessoa ideal para te dizer desliga da empresa, foca na família. Sim. Eu acho que quando se é funcionário é mais fácil fazer isso. Por quê? Porque quando tu é funcionário, tu tem um limite. A partir daquele limite é com o teu superior. Mas que nem você já foi funcionário. Como que você fazia para você deixar um problema, alguma coisa que aconteceu na sua casa e conseguir trabalhar bem? Eu sempre tive essa facilidade de problemas em casa, chegou na empresa, é o outro ambiente. É o meu melhor. O outro ambiente é outro, eu vou focar nisso, eu não vou deixar que as coisas me atrapalhem. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade do contrário, como eu te disse, né? Aconteceu na empresa, levo para casa, até porque a minha esposa é a minha sócia, então a gente discute muitas coisas da empresa, boas, ruins, dentro de casa, então eu ainda trago o assunto, mas esse é o ônus de quem é empreendedor. E se tu é empreendedor, onde a tua esposa é a tua sócia, teoricamente tu acaba levando o assunto para dentro de casa e é o que acontece com a gente. Não que seja ruim, porque muitas vezes a gente consegue conversar sobre isso, né? Mas aí acaba não dando foco para a família, não dá foco para tem filho pequeno, então é um pouco complicado. Mas é uma evolução que eu vou indo, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente pode depois pensar bastante em como que a gente pode trazer isso para outra pessoa. Porque com certeza. Eu, em toda a minha vida, eu também sempre consegui, assim, me desligar. Eu, né, e o Bruno, nós somos sócios também, a gente trabalha junto. Muitas das vezes a gente estava com algum problema, a gente consegue se desligar e trabalhar. O cliente não sabe que a gente está brigado, o cliente não sabe que a gente está com algum problema, não sabe das dívidas, não sabe dos funcionários. Eu não sei também como passar isso, tipo, como que você desliga a ponto de um cliente não conseguir perceber nada disso? Eu acho que é algo que a gente pode depois pensar nisso. Com certeza. A nossa próxima pergunta. Qual hábito diário parece insignificante, mas sustenta o seu sucesso? Meu hábito diário, ele é vir todos os dias para a loja. Eu preciso vir para o estande. Esse é o meu... eu digo que é a minha terapia, muitas vezes. Algumas vezes eu não tenho necessidade de vir. Mas lá no Brasil nós temos um ditado que diz que o olho do dono que engorda o gado, né?
Então a gente, eu tenho por minha própria Vontade. minha própria vontade Aham. e me sinto bem sentando na minha mesa, Você acha estudando que as você estratégias. estando aqui as coisas fluem? Eu consigo desligar do mundo externo. Sim. Eu venho para cá e eu consigo desligar do mundo externo. Eu foco em novas compras, em buscar os leads dos clientes que não deram retorno. Eu vou lá, pesquiso um por um, busco alguma solução para relação a isso, né? Então, a minha terapia, teoricamente, é vir para cá. Então, assim, eu não tenho eu não vou para o ginásio, né? Eu não vou para o ginásio de manhã. Vou pra praia. Não vou para a praia caminhar. Quero chegar a esse ponto, mas ainda minha cabeça ainda trabalha muito, então eu quero aproveitar que enquanto ela trabalha muito, participar disso. Isso é verdade. Vamos ver a nossa próxima pergunta. O que você parou de fazer no último ano que liberou mais tempo para você pensar, para você ver que fez com que a empresa crescesse mais? Pronto. Uma coisa que eu digo para vocês é assim, deleguem mais para as pessoas que estão abaixo de você. Não tenta abraçar tantas coisas. Se tu tem um gerente, delega mais pro teu gerente. O teu gerente, se tu escolheu ele para ser o teu gerente, é porque ele tem capacidade de tocar um negócio quando tu não está. Sim. Hoje eu tenho uma pessoa que está comigo já há 4 anos, que é o Leonardo, e o Leonardo ele tem essa habilidade de poder tocar um negócio quando eu e a Clarissa não estamos. Então, o segredo é isso, delegue mais coisas aos seus funcionários. Não tenta te envolver tanto no processo, fica com a tua parte. A tua parte é o quê? É mais a parte administrativa, compra, negociações um pouco mais complicadas, envolve nisso. Sim. Fora isso, delega para o teu funcionário que ele vai saber levar as coisas como tem que ser feita, né? Muito bom. Eu acho que é um bocadinho difícil quando a gente tem, ainda mais quando a gente tem um grauzinho de perfeccionismo, porque o empresário ele fala assim, não tá do jeito que eu queria. Eu gosto de dizer que eu treino as pessoas que trabalham comigo como eu fui treinado e como eu sou. Eu tenho defeitos, todo mundo tem defeitos, né? Eu acho que é normal. O meu defeito, às vezes, é algum defeito muito grave, mas é uma coisa que eu consigo absorver e eu consigo passar para os meus vendedores, ou para o meu gerente, ou para o meu pós-venda, que é fortíssimo na empresa, consigo passar para que eles tomem um rumo e eu tento dizer, olha só, o meu sucesso eu cheguei dessa forma, caminha comigo, faz o que eu estou dizendo, que tu vai conseguir me dar um pouco mais de autonomia para outras coisas mais sérias, né? Sim. E que tu possa tratar essas coisas mais simples. Né? Eu acho que é um conselho muito bom. Nossa próxima pergunta. Como você treina seu cérebro para enxergar oportunidades meio às crises? Pronto. Te lembra que eu te comentei a questão do sonho? A questão do sonho, para mim, o porquê que eu sonho muitas coisas em relação à parte do empreendedorismo. O meu cérebro está sempre trabalhando. Sim. Essa questão que eu te disse de vir para o stand e de ter o costume de vir todos os dias para o stand, mesmo não precisando, eu estou treinando meu cérebro, ou seja, eu estou focado no negócio. Então, qual é o meu treinamento? Mesmo que tu esteja em momentos de lazer, não desliga. Não desliga 100%. Pode ser errado? Pode. Né? Eu conheço muita gente. Mas eu não desligo. Que é loucura. Não, eu não consigo desligar. Eu acho que é uma coisa que, para mim, me faz bem. Sim. Posso até, de repente, para minha família não fazer tão bem assim, por eu não estar focado numa tal situação. Mas eu sei que se eu tiver 100% focado na parte da família, eu vou deixar alguma coisa da empresa de lado. E nós somos donos de empresa. Então, a gente não pode... Vamos botar aí... Quando eu estou de folga, 30%, 40% da minha cabeça é focado na empresa e os outros 60%. Eu lembro até de um dia que foi quando vocês foram sair de férias, que eu falei assim, não, vamos descansar. Ele falou, Letícia, pelo amor de Deus, você fala comigo. Minha cabeça só vai estar tranquila se eu souber que está tudo fluindo bem. Então você não me... Eu até brinco que nas minhas férias eu monto um escritório particular. Minhas férias telefone ligado,
24 horas por dia e o meu computador tem que estar comigo sempre, porque eu tenho que estar fazendo as faturas, eu tenho que estar comprando. Sim. E a compra eu não posso esperar. Eu não posso ficar uma semana que eu estou de férias, uma semana sem comprar. Eu tenho que estar... O dinheiro gira com a compra. Né? Yeah. Você não considera que seja algo que te atrapalhe, né? Assim, Não. sua saúde, sua... Como eu te falei, pode ser que atrapalhe a minha parte familiar. Eu ainda tenho muito a trabalhar em relação a isso. Sim. Acho que eu ainda devo muito. É uma autocrítica que eu faço para mim. Eu acho que eu devo ainda muito atenção para minha filha e tal. Mas eu acho que é uma coisa que é para o futuro dela. Sim. Delas, sim. Né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho que já tem mais de 30 anos de idade. Eu fui pai muito cedo. Que mora na Austrália hoje e ele tem a vida dele super bem. Eu tenho uma filha de 21 anos que mora comigo, ainda está está estudando e tudo. Sim. Nós já estamos incluindo ela dentro da empresa. Sim. E eu tenho uma filha pequena que é assim, essa que demanda um pouco mais de atenção porque é criança, né? É uma fase que a gente não consegue depois voltar. Exatamente. Né? Então eu ainda estou treinando muito em relação a isso. Mas é a questão de foco, né? Nossa próxima pergunta. Qual é a sua definição pessoal de sucesso hoje, comparada a 10 anos atrás? 10 anos atrás, casa mais ou menos com o tempo que eu estou aqui em Portugal. Sim. Né? Eu cheguei aqui com muita coragem, em fevereiro de 2027, ou seja, 9 anos atrás. Eu cheguei com uma estratégia que era, vamos ver se vai dar certo. Vocês vieram com uma reserva de emergência? Vocês fizeram as coisas acontecerem aqui? Não, eu ainda tinha algum capital no Brasil. Esse capital, ele foi... Aos poucos eu fui trazendo conforme o mercado ia me dizendo e abrindo portas. Quando eu comecei em Portugal, Letícia, eu comecei dentro do estacionamento de um supermercado. O meu escritório era dentro do quarto da minha filha pequena, que veio nascer depois. Sim. Ou seja, eu tinha uma mesa onde era eu, a Clarice e mais um outro funcionário que me acompanhou no começo. Isso desde os primeiros dias vocês já tiveram uma pessoa? Os primeiros dias eu já tinha uma pessoa aqui já que cuidava, que já morava aqui em Portugal. Ok. A Clarissa veio antes, né, para lidar com alguma situação que era montar casa, montar escritório, ajudar na compra de alguns carros. E eu fiquei no Brasil lá, me livrando do que eu tinha de carros, de imóveis e tudo mais. Então, foram coisas que eu fui moldando durante o tempo, né? E conforme tu me fez a pergunta, tudo no começo é complicado. Sim. Tu começar num país é complicado. Sim. Né? Tu tem lá um foco, tu tem família, tu tem tudo. E a gente entra por uma situação que tudo é novidade. Sim. E essa novidade, para nós, muitas das pessoas têm medo. Sim. Muitas das pessoas desistem no começo. Sim. E eu nunca tive esse pensamento de desistir, nunca tive. Mas há 10 anos atrás, para vocês, sucesso estar aqui em Portugal era o quê? Sucesso estar aqui em Portugal era conseguir ter uma qualidade de vida, não qualidade de vida financeira, mas uma qualidade de vida de poder... Segurança, criança na escola... Poder ter os meus filhos numa escola pública e não ter receio, Sim. Entendeu? Porque lá no Brasil a gente tem numa escola pública, tu tem receio da educação que vai ser dada, de como é que vai ser o acompanhamento de colegas, a gente vê muita coisa hoje. Então aqui eu nunca tive. Então o sucesso era mais voltado para a parte familiar, exatamente. Segurança da família. Exatamente. E hoje? Hoje eu te digo assim, a gente nunca disse que a gente conseguiu o sucesso. A gente está no caminho do sucesso. A gente deu uma evolução muito grande, muito grande. Até as pessoas que quiserem acompanhar a RC Automotiva, temos no Instagram, Sim. RC Automotiva Oficial, tem o site. Então, assim, hoje o nosso foco é o quê? Não parar o investimento. Eu não tiro dinheiro do meu capital para comprar uma casa, eu não tiro dinheiro do meu capital para abrir um outro negócio, não. Meu foco hoje é aqui. Então, de 10 anos para cá, eu queria chegar nessa situação que eu tô. Sim. Que é o quê? Hoje você vive o sucesso de 10 anos atrás. Hoje eu vivo de 10 anos atrás. Do meu sonho de 10 anos atrás.
Muito bom. Muito bom. Muito bom. O sucesso é algo que, pra gente mesmo, a gente vem vivendo, a gente fala assim, tipo, às vezes a gente bate, né, os níveis de sucesso de uma forma mais rápida, que nem, eu acho que vir para Portugal, a gente já, consequentemente, já tem um pouco mais de segurança. Pode ser que não igual a 10 anos atrás aqui em Portugal, mas Sim. é completamente... Sério, de Porto Alegre. Porto Alegre era tranquilo? Na Porto Alegre já foi muito tranquilo. Já foi muito tranquilo. Quando eu saí de lá já estava um pouco mais complicado. Como o Brasil inteiro em geral, né? Quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei um paraíso. Para mim, isso aqui era um paraíso. Então... Isso aqui eu chegava de madrugada e ia passear com o meu cachorro 1h da manhã no verão, na rua. Quando a gente chegou, eu ficava assim, gente, tem uma mulher no ponto do autocarro de noite, sozinha, que é isso? Como e assim? mexendo no telefone. Mexendo no telefone. Eu conseguia sair para caminhar, tipo, 5h da manhã, eu ficava tranquila de ir sozinha. Coisa que no Brasil nunca ia acontecer. Eu saía com o meu cachorro 1h da manhã, no auge do verão aqui, ia caminhar com ele na praia, 2h da manhã, 3. Já era mais fácil de alcançar, né? Você só vir pra cá, já Te lembra que eu te falei da questão da qualidade de vida? É isso que eu procurava aqui, né? Sim. E aqui eu consegui encontrar. Muito bom. Nossa próxima pergunta. Como você lida com o tédio nas fases de execução lenta? Eu sou muito impaciente. Então, assim, eu não fico entediado. Sim. Entediado quando eu tô de férias, eu fico entediado. Você quer o caos, você quer o... Por incrível que pareça. Me liga. Eu olho pra Clarice assim, Clarice, tô me sentindo entediado hoje. Tipo, ela me pergunta, tá, mas tu tá de férias e tal? Tô entediado, tô acostumado com um ritmo, que esse ritmo mais lento não combina comigo. Então, assim, esse é o jeito que eu lido com isso, entendeu? Então eu tô com a cabeça sempre pensando. Que nem agora, há pouco tempo, a gente teve as notícias da guerra, né? Todo mundo ficando receoso com combustível e tudo mais. Deu uma pausada. Uma retraída. Isso. Como você ocupa sua mente com o quê para você estar fora do tédio? Eu procuro soluções. Você está sempre procurando como é que você vai fazer? Sempre procuro soluções. Primeiro, assim, essa questão da crise, da guerra no que nem no caso da pandemia também, que tipo... A pandemia, para nós, foi assim, eu te digo que agora a questão da guerra, se não tivesse tido a pandemia, a gente estaria muito mais preocupado. Muito mais preocupado. Como aconteceu algo muito pior. A pandemia foi uma coisa que fez a gente treinar o nosso psicológico. Sim. Ou seja, fez a gente estudar situações de que a gente tinha que sair da zona de conforto. Sim. Então, o que eu fiz? Quando chegou essa questão da pandemia, eu tive uma ideia de achar soluções, situações diferentes, né? Outra situação que eu fiz em relação à questão da guerra agora é trocar o meu estoque. Sim. É que nem com a gente, às vezes um cliente novo, ele vem e ele coloca, fala, toma aqui uma bomba. Aí a gente tem que desarmar essa bomba, a gente, querendo ou não, a gente tem habilidades, a gente cria novas habilidades. Se a gente não tem, a gente vai atrás de como é que a gente faz, quem soluciona isso. Aí, às vezes, vem uma bomba um pouquinho melhor. Fala assim, isso aqui eu consigo resolver, isso aqui de olhos fechados. Na verdade, o que a gente procura? A crise agora ela é ligada a quê? A parte de combustível. Sim. Fechar o canal e tal. Vou vender os elétricos. Exatamente. Vou focar nos híbridos, vou focar nos elétricos. Eu tenho, Letícia, uma coisa dentro de mim que é o quê? Quando eu compro, eu não compro o que eu gosto. Você compra o que Muitos erros de donos de stand é eles comprarem, eu achei esse carro bonito, eu vou comprar para vender. Ele não pode não ser um carro comercial e ele vai ficar com o carro 1 ano no estoque. É algo que a gente sempre tenta passar para os nossos clientes. Que nem a gente teve uma vez um cliente que ele pegou também, né, a volta dos automóveis, ele tinha um carro, eu não me lembro agora que carro era, mas era um carro que ele era verde fluorescente. Ele, porque eu quero vídeos assim e tal, que não sei o que. Eu falei assim, mas as pessoas não querem esse tipo de vídeo. A gente precisa fazer o que as pessoas querem, né? Então, tipo, é exatamente isso.
Eu também tive uma loja de moda sustentável, onde, assim, às vezes eu olhava e falava assim, gente, que coisa horrorosa, eu nunca usaria isso, e era as que saía. Então a gente precisa ter esse feeling, né? O meu feeling é esse, sempre foi. E tem que É ser. comprar exatamente o que eu vendo. Foco no que a minha compra é focada no que eu vendo, não no que eu gosto. Especialista em pessoas. Você conhece o que o público quer. Toda vez que eu comprei alguma coisa que fosse um foco fora da venda, ou seja, fora do comercial, eu me prejudiquei. Sim. Então, a partir daí, eu troquei e aí eu não tenho por que fazer com que isso seja uma regra da empresa. Sim. Muita gente faz isso. Eu conheço muitos donos de estandes, que fazem isso, compram muito o que gosta e aí fica com o estoque trancado, né? Eu compro o que vendo. Eu tenho a minha última pergunta para você, mas antes de eu fazer ela, eu queria entender, que nem você entende muito sobre as pessoas. Como que você faz essa análise para você saber isso vai sair, isso não vai sair? Como que você faz essa pesquisa? Assim, o mês anterior sempre é para mim um termômetro. Então eu estudo o que vendeu, preços. Vendeu carros de 15 a 25. Isso dentro da sua gama? Dentro da minha gama. Vendeu carros de 15 a 25. Se eu tenho um carro de 30, 35 e 40 que não rodou, diminuo a margem desse carro, vendo esse carro, invisto nesses carros novos. Sim. Que é dentro dessa gama que eu te disse, entre 15 e 20 mil. Sim. No outro mês, fiz uma pesquisa de que eu vendi os carros de 25 a 35. Troco de novo. Sim. Então eu sou um camaleão, eu vou me adaptando. Coloca um pé firme e o outro você vai sentindo para você dar os próximos passos. Eu te digo que eu sempre faço isso com os dois pés firmes. Dificilmente eu faço um estudo de mercado do dia 20 do mês anterior, eu estudo como é que foram os 20 primeiros dias para ver o meu foco dos 10 últimos dias. E aí, nos 10 últimos dias, eu já vou estudar a estratégia para o outro mês. Porque como eu trabalho com muitos carros importados, meus carros, mesmo que eu compre num mês, eles demoram 15, 20 dias para chegar. Sim. Então eu tenho que ter uma estratégia para daqui a 20 dias, quando eles chegarem. Sim. Entendeu? Nossa última pergunta agora desse primeiro episódio. Se você perdesse tudo amanhã, quais seriam as suas primeiras decisões nas próximas 24 horas? Pronto. Aconteceu. Isso, não vou te dizer que isso não aconteceu, Letícia. Isso aconteceu no meio do primeiro lockdown da pandemia. Eu não sabia que estratégia tomar, fiquei muito assustado porque era o tipo da situação que nunca aconteceu. Então isso já aconteceu com você? Você já perdeu tudo que tinha? Não perdi tudo, mas eu perdi uma boa parte das coisas. E aí eu vou dizer uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Como é que você vai levantar, se você acredita no seu processo, acredita no seu projeto, como é que você vai levantar se você não tem mais nada? Uma coisa que você tem que ter sempre é o seu nome limpo. Tu tendo teu nome limpo, tu vai ter crédito. Sim. Eu hoje cheguei ao ponto que eu cheguei, porque quando eu vi que eu ia perder tudo, que a Clarissa disse não vamos voltar, que foi aquele não que eu te disse no início, eu fui ao banco. Eu peguei empréstimo, negociei taxa, fui num banco, fui no outro, peguei os valores associados, estudei o mercado para ver no que eu realmente poderia investir isso, sem ter que isso fosse me criar um grande problema a curto prazo, e eu recomprei. Foi quando eu comecei a trabalhar fortemente com os carros importados. Sim. Então, foi o meu pensamento nas primeiras 24 horas. Quando ela me disse não, vamos ficar, a cabeça começou a trabalhar. Como é que eu vou fazer com que isso se torne uma força para que eu consiga manter a empresa? Não tenha medo. Se você tem um nome limpo, porque se você não tem um nome limpo, não tem o que fazer, aí você vai quebrar mesmo de vez. E se você não tem um nome limpo, é porque você já fez muita cagada. É verdade. É verdade. Eu te digo que tem muita gente que faz empréstimo, ao invés de pegar o empréstimo
e investir na empresa para que ela te dê retornos, vai gastar para uso pessoal. Acho que tem muita gente que não sabe o tamanho do peso que o nome dela pode ter. Eu te digo que eu tenho, até foi uma coisa que eu estava comentando com o meu gerente essa semana, os meus funcionários e a família dos meus funcionários têm que comer. Eu deixo de pagar minhas contas, mas eu não deixo os meus funcionários sem receber salário. Sim. Dia 2, dia 3, está todo mundo com o seu salário na conta. Então, assim, o que eu te digo em relação das 24 horas após tu perder tudo, eu não cheguei a perder tudo, ou seja, eu não posso te dizer categoricamente o que fazer, mas eu digo, não tenha medo. Sim. Eu não tive medo, fui lá no banco, negociei taxa, eu sempre tive muito bom relacionamento com os bancos com que eu trabalho, fui lá, peguei 2 empréstimos, não foram valores muito altos, mas foram os valores suficientes para que eu conseguisse me reerguer e botar aquele estoque novamente em funcionamento, né? Muito bom, muito pontual, né? Muito Sim. certeiro. A gente vai dar uma pausa e aí o Bruno vai vir com as próximas perguntas e aí a gente continua. Tá certo. Tá bem?